Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O século III foi um tempo de trevas no Império Romano. Imperadores caindo um após o outro. E no meio do caos, uma fé que se espalhava em silêncio. Naquele tempo, seguir Cristo era caminhar para a morte. O Império Romano não combatia apenas homens, combatia ideias. Ideias capazes de derrubar deuses, tronos e impérios. Cristãos eram perseguidos, igrejas destruídas, comunidades inteiras quase apagadas. Era um mundo de tronos de ferro e impérios de sangue, onde deuses pagãos devoram os fracos e imperadores se diziam deuses. E foi nesse mundo em chamas que um homem foi enviado para o impossível. Seu nome era Paulo. Nas sombras do ano 250, o imperador Décio sentou-se no trono de Roma e decretou: cristãos devem queimar. Bispos foram presos, comunidades foram dizimadas, igrejas viraram cinzas. Famílias inteiras desapareciam nas prisões imperiais. A fé sobrevivia escondida nas casas, nos campos e porões. Mas Roma não sabia que quanto mais sangue derramava, mais a fé crescia. Em Roma, o Papa Fabiano reunia os últimos guerreiros da fé. Sete bispos foram ungidos como cavaleiros de uma ordem secreta. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. 7 homens enviados para reconquistar as terras desconhecidas, frias e perigosas da Gália selvagem, dominadas por cultos pagãos. Entre eles estava Paulo, designado para Narbonne, a cidade-fortaleza ao sul da Gália, porta de entrada do Império. A estrada para Narbonne era um caminho de traição e sangue. Estradas romanas cortavam florestas escuras e montanhas hostis. Legiões romanas patrulhavam como cães de caça. Cada passo era uma sentença possível. Mas eles continuaram, porque sabiam que estavam carregando algo mais forte que o próprio Império: a fé. Narbonne era um dos centros mais importantes da Gália. Uma cidade cosmopolita, rica e estratégica. Uma cidade de templos pagãos e senadores corruptos. Ali passavam soldados, comerciantes e ideias. Era o lugar perfeito para uma nova fé nascer. Quando chegou à cidade, Paulo encontrou templos cheios, sacrifícios públicos, multidões que jamais haviam ouvido falar de Cristo. Mas a cidade ainda pertencia aos deuses de Roma. Paulo não chegou com exércitos nem poder político. Apenas palavras e uma fé que não temia a morte. Sem garantias de voltar vivo, ele carregava a cruz como uma espada valeriana e uma promessa. Ali ele começou do zero. Pregava nas ruas, curava os doentes, expulsava demônios e confundia traidores. Pouco a pouco, uma nova comunidade nascia. Não de poder, mas de esperança. Enquanto isso, os outros 6 apóstolos caíam um a um. Dionísio, o líder do grupo, foi preso, torturado e decapitado em Lutécia. Saturnino morreu de forma brutal ao ser amarrado pelos pés a um touro selvagem, que o arrastou pelas escadarias do Capitólio da cidade até a morte. Austremônio foi executado por judeus locais. Eutrópio teve a sua cabeça rachada por um machado após converter a filha do governador local ao cristianismo.
Restaram Trocado, Graciano e Paulo. Paulo sobreviveu não por acaso, mas porque sua missão ainda não estava completa. Ele tornou-se o primeiro bispo de Narbonne, um pastor em território inimigo. E em meio ao medo e às perseguições do império, Paulo sobrevivia. Com mãos calejadas, ele ergueu a primeira igreja de Narbonne, sobre um antigo cemitério pagão. Cristãos antes escondidos agora caminhavam à luz do dia. Crianças eram batizadas, famílias inteiras unidas pela fé. Roma ainda governava, mas algo maior já havia começado. Durante anos, Paulo organizou a igreja, fortaleceu comunidades e transformou Narbonne em um centro cristão. Paulo lançou as bases da fé cristã no sul da França, uma chama que atravessaria séculos e mudaria o mundo. Ao contrário de muitos missionários de seu tempo, Paulo não morreu pela espada. Partiu em silêncio, depois de mudar o destino de uma terra inteira.